Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica, esse é o nosso canal Plantão da Oficina. E hoje chegou aquele vídeo que é esperado por muitas pessoas aí, que é o vídeo respondendo aos inscritos. O pessoal fica esperando aí, que é o vídeo do final de semana, né? Galera, vou começar respondendo o primeiro vídeo aqui, mas eu gostaria que o pessoal primeiro mandasse bastante perguntas, tá? Pergunte o que você quiser. Ah, quanto que é o preço de custo de uma ferramenta tal? Quanto que é o... Vocês vendem ferramenta? Como que eu faço para poder retirar o step de tal carro? Como que eu faço para poder, por exemplo, identificar se tem um defeito no carro? Mande perguntas para a gente responder no final de semana aqui, para a gente ter essa interatividade. E aproveita e se inscreve no nosso canal aí, viu, galera? Quanto mais inscrito, mais esse vídeo vai chegar a outras pessoas e mais perguntas nós teremos. Primeiro, lembrando que eu respondo do último para o primeiro, viu, galera? Porque eu acabo perdendo a ordem aqui. Eu fiz um vídeo aqui, ó, veja se seu amortecedor está ruim com essa dica simples. O Oswaldo falou o seguinte: explica honestamente, diferente de muitos outros auto centers que só vivem de enganação. Ô Oswaldo, fico feliz que vocês tenham gostado do vídeo aí. Esse vídeo é um vídeo que está muito popularizado aí na internet. Se você não viu ainda, assista esse vídeo. É um vídeo muito simples, um vídeo pequeno. Veja se seu amortecedor está ruim com essa dica simples. Dá uma assistida nesse vídeo aí. O que acontece, galera? Na oficina mecânica tem algumas dicas que a gente pode passar para o pessoal, que são dicas simples, que você pode executar na sua casa. Tem algumas que, para executar em casa, é um pouco mais difícil. E alguns auto centers, pelo menos na oficina que eu tenho hoje, eu trabalho da seguinte forma. Eu trabalho com revisões. A pessoa leva o carro com um defeito X. Para resolver esse defeito, se o carro tiver com a revisão atrasada, a gente faz a revisão primeiro e depois procura o defeito. Pelo seguinte, não adianta a gente procurar um defeito com um carro cheio de problemas, um carro com a revisão toda atrasada. Então, algumas dicas como essa aqui, por exemplo, a gente consegue passar porque é uma dica que está contida na revisão que a gente realiza no sistema de suspensão do veículo. Bacana? Outra coisa também. Tem alguns auto centers, é claro que nem todos são iguais, mas o pessoal às vezes realmente inventa alguns defeitos, mas a grande maioria, galera, mais de 90% do pessoal aí trabalha honestamente. A diferença é que às vezes o pessoal encontra algum defeito que outros não encontram, tá? Isso aí pode acontecer. Aí a pessoa vem com a lista enorme de problema no carro e se você levar em outra oficina, a pessoa vai falar assim: não, vamos só trocar uma peça ou outra. Às vezes o auto center que está levando aquela lista enorme pode ser a que está com razão. Beleza? Esse aí a gente tem que avaliar direitinho também. Mas obrigado, viu, Oswaldo, por você ter gostado do vídeo aí e ter assistido ele. Eu fiz um outro vídeo aqui, veja como testar o amortecedor coxinho do seu carro sem erro. O Mika falou muito bem. O Mia. Muito bom, hein? Muito bom. Esse vídeo também, galera, eu fiz o teste do amortecedor mostrando a ação do amortecedor. Lembrando que tem dois tipos de amortecedores, tem um amortecedor que ele não é pressurizado e tem um que é pressurizado. O que é pressurizado, você puxa ele até no final, como se estivesse dando fim de curso, solta ele tem que voltar para o estado inicial dele. O outro que não é pressurizado, você vai fazer esse mesmo teste, ele não vai funcionar corretamente. Pode até subir, mas vai demorar muito tempo também. Lembrando que o ideal é você testar um amortecedor novo com um usado. Bacana? Para você ter uma referência melhor do que está acontecendo. Mas hoje a grande maioria dos amortecedores são pressurizados. Então hoje fica bem mais fácil de testar. Eu fiz um outro vídeo aqui, ó, de defeitos intermitentes. Veja como é difícil encontrar um problema. Galera, esse vídeo aqui foi um vídeo que eu fiz que o carro me deu muito trabalho para encontrar um defeito. Lembrando que a minha oficina é pequena ainda. Eu ainda estou num processo de aprendizagem. A minha oficina tem 6 anos, um mecânico, 6 anos. Uma oficina para ter um know-how melhor, ela precisa ter mais de 10 anos, então tem alguns defeitos que eu ainda não peguei na minha oficina. Porém, eu tenho um diferencial muito grande que outras oficinas não têm. Eu tenho uma muito boa vontade de tentar encontrar alguns defeitos. Então eu pesquiso muito, eu estudo bastante, estudo muito, e tenho muito ferramental apropriado para encontrar alguns defeitos.
E isso fez com que a minha oficina saísse na frente de várias outras oficinas que estão ao redor da minha oficina ali. A gente pega muito problema que o pessoal às vezes acha que é coisa cabeluda e a coisa às vezes é simples. E agora o Lucas Borges falou o seguinte: manda novidades sobre esse problema. Lucas, esse problema foi o sensor de temperatura. O cliente ele rodou acho que poucas vezes no carro ainda. Quando eu encontro um defeito que está intermitente, eu peço ao cliente para rodar 4, 5 dias nele para eu dar um ok, para falar se o defeito foi resolvido ou não. Mas eu vou explicar hoje, vou explicar para vocês como que funciona o sistema de arrefecimento, como que eu identifiquei esse defeito, tá? Vou virar essa câmera aqui. Lembrando, galera, quem gosta de assistir aos vídeos aí, todo sábado tem esse vídeo respondendo os inscritos. Eu faço negócio meio que assim, ó, do jeito que vocês estão vendo aí, meio que no tapa. Apareceu uma dúvida, a gente responde, apareceu um problema, a gente soluciona. E agora eu vou fazer, vamos pro quadro ali, né, como se diz. E lembrando, também não sou professor não, viu, galera? Não sou professor não, só estou repassando conhecimento que eu tenho aí, que também não é muito, mas às vezes é melhor que quem não tem conhecimento nenhum. Vou desenhar aqui, ó, o motor de um carro. Beleza? E aqui no motor tem os pistões. Vou fazer um desenho rápido, viu, galera? 4 pistões, beleza? Dentro desse motor tem que passar água. E é o que aconteceu com esse carro, tá? Passa água por aqui e tem um sensor de temperatura. Vou colocar o sensor de temperatura aqui na beiradinha. Bacana? Agora, como que funciona esse sensor de temperatura? Ele vai captar o que tem de temperatura aqui no carro e vai ter um referencial que vai ser lá no painel pra gente. Aqui no painel ele vai mostrar a temperatura. Bacana? Vai mostrar aqui no painel do veículo. E no carro também tem a central eletrônica. E como que funciona o sensor de temperatura? A grande maior parte das vezes. Ele vai ter um fio que vai mandar para a central. E da central ele vai ter um outro fio que vai mandar para o painel. E como que a gente faz para poder identificar se tem um defeito no carro? Nós temos um outro aparelho de diagnóstico. A gente pega esse aparelho e espeta no conector BD2 que está em contato com a central. Bacana? Então, aqui vai estar o mecânico. O que o mecânico vai fazer? No aparelho de diagnóstico, ele vai poder saber o que tem de valores na central do sensor de temperatura. Bacana? E vai visualizar lá no painel. Vamos colocar aqui painel de novo, né? E vai visualizar no painel. Então, no scanner vai aparecer uma avaria para ele. Ou avaria, vai aparecer a informação que tem na central, porém a central pegou essa informação do motor e repassou essa mesma informação para o painel. Então, quase sempre quando você pega uma informação no painel, é a mesma informação que está mostrando no scanner. Porém, tem um problema que pode acontecer aqui, que é o chicote. O chicote aqui, ó. Ele pode estar com problema. É uma possibilidade, viu, galera? Ele pode estar com problema aqui, pode estar com problema aqui, entre a central e o motor, e dificilmente vai estar com problema entre a central e o conector de diagnóstico. Muito difícil, tá? Muito difícil. Mas esses dois aqui podem acontecer com muita frequência. Então, o que a gente costuma fazer? A gente vai usar um termômetro digital externo. Vou usar um termômetro para poder aferir a temperatura do motor. Um termômetro externo. Você pegou a temperatura do motor com o termômetro externo, você vai avaliar quanto está chegando no scanner. Primeira coisa a fazer, vai pegar o parâmetro do motor com o termômetro externo,
vai avaliar o que tem no scanner, lá no conector, no diagnóstico que você está fazendo, e vai olhar no painel o que aconteceu. Nesse carro aconteceu o seguinte, a temperatura dele subia muito no painel, do nada ela subia muito. No scanner não estava mostrando isso aí porque era um defeito intermitente, eu não consegui identificar no primeiro momento. E no termômetro digital ele não estava oscilando tanto também. Bacana? Porém, rodando com o carro, eu rodei com esse carro por 50 minutos, eu acho que vai subir um vídeo aí amanhã ou depois. Eu rodei com esse carro 50 minutos e no scanner eu vi essa temperatura subindo por 4 segundos. Eu rodei 50 minutos e peguei um defeito de 4 segundos. Porém, o scanner, a vantagem dele é que a gente consegue pegar um gráfico e parar ele. A gente consegue, se for o caso, imprimir esse gráfico. E pelo gráfico que eu peguei, por esse tempo que eu fiz esse diagnóstico, eu vi essa falha de 4 segundos e vi subindo também a temperatura no painel. Bacana? Subiu no scanner, subiu no painel, foi muito rápido no painel. Eu parei o carro para tentar avaliar com o termômetro externo, mas nesse meio tempo, antes de eu parar o carro, só de eu encostar o carro, a temperatura no painel voltou normal e no scanner voltou normal também. Então, a temperatura do carro, ela estava da seguinte forma, ela estava com 98 graus, do nada ela foi para 125 graus. Graus centígrados, tá, galera? Vou colocar aqui, né? Ela foi para 125 graus centígrados. Como ela teve uma mudança muito brusca, muito rápida, de 98 para 125 e logo em seguida voltou para 98 de novo, que foi de 4 segundos praticamente, foram duas avarias que deu, uma de 1 segundo e uma de 3. Como ele deu essa avaria muito rápida, eu justifiquei e falei o seguinte, pode ser o chicote e pode ser o sensor. Pode ser o sensor. O sensor pode estar intermitente e estar mandando a informação errada para a central e para o sensor e para o painel. Bacana? Só que se for o chicote, por exemplo, não poderia ser o chicote do painel, porque também chegou a informação no conector de diagnóstico, lá no scanner para a gente. Então, a informação chegou na central, foi repassada para o scanner e foi repassada para o painel. Não poderia ser esse aqui, porque senão aqui não teria falha. Bacana? Possivelmente poderia ser o chicote da central até o conector. Poderia ser uma possibilidade. Só que tem uma coisa que a gente avalia no meio da manutenção, que é o seguinte, o que é mais fácil reparar? O chicote que vai da central até o motor ou simplesmente o conector, a peça que está com defeito? Aqui, nesse caso, é muito mais fácil reparar a peça. Então, eu reparei a peça, troquei o sensor de temperatura, rodei no carro mais um tempo, rodei mais meia hora, 40 minutos, não apareceu nenhuma avaria, e falei para o cliente rodar no carro. Por que eu falei para o cliente rodar no carro, galera? Eu falei com vocês que eu rodei 50 minutos nesse carro. 50 minutos rodando esse carro e deu uma falha de 4 segundos. Com o cliente, ele estava aparecendo essa avaria com mais facilidade. Não sei o tanto que ele estava rodando, mas também ele me disse que eram 8 ou 10 quilômetros, era bem pouco. Mas ele estava identificando essa falha com mais frequência. Então, eu falei com ele o seguinte, roda no carro você, e se aparecer a falha, a gente olha algum problema de chicote até na central. Ou se a central também está com problema. Pode ser que a central esteja com problema e está repassando essa informação para frente. Lembrando que no termômetro digital, eu não estou pegando essa avaria. Bacana? Agora, por que eu passei para o cliente fazer esse teste, galera? Porque o teste é demorado e na oficina a gente cobra por tempo de serviço. Eu cobro X valor para trocar o sensor de temperatura. Cobro X valor para fazer o diagnóstico do que está com problema. Bacana? Então eu vou cobrar para fazer o diagnóstico. Se o cliente quiser fazer a manutenção, ele faz. Se ele não quiser, ele vai fazer em casa ou faz em outro lugar, não tem problema. E cobro X para resolver o problema. Aí bacana. Se ele quiser que eu rode no carro dele por 2, 3 ou 4 horas para poder ver o que está acontecendo no carro, aí eu vou cobrar por 2, 3, 4 horas, quanto tempo ele quiser que eu rode no carro. Porque eu não posso ficar um dia inteiro rodando no carro do cliente sem cobrar nada, porque senão eu não faço dinheiro na oficina, não tem como pagar minhas contas. É simples dessa forma. Então, eu passei para o cliente
E ele até hoje não nos deu um retorno se voltou a falha. Ele falou que rodou pouco no carro, ainda não apareceu a falha, mas um ok ele ainda não me deu. E esse ok eu vou receber na segunda-feira, que vai ser no próximo dia útil agora. Porque já tem mais ou menos 4 dias que ele está com o carro. Já é o suficiente para ele avaliar se estava com problema ou não, porque quando eu recebi esse carro ele falou que estava acontecendo o defeito todo dia praticamente. Bacana? Então o que eu posso te dar de feedback desse veículo é isso, por enquanto ele está em aguardo. Agora vamos voltar lá para as respostas dos inscritos, hein? Voltar aqui para a mesma posição. Vamos ver se eu vou conseguir. E galera, se ficar ruim a posição aí, vocês me perdoem. Porque você já sabe como é que é, né? Esse negócio não é fácil não. Ficou muito alto aí? Espero que não. Mas galera, então, a respeito desse Siena foi esse aí. Não tenho novidades ainda para poder... Acho que ficou muito alto isso aqui. Não tem muitas novidades aí para passar ainda não. Eu estou esperando o retorno do cliente. Mas o diagnóstico que a gente faz é daquela forma ali, tá? O raciocínio é mais ou menos esse. Fiz o mesmo vídeo aí de novo. Veja se o seu amortecedor está ruim com essa dica simples. O Paulo Ramos falou o seguinte: parabéns, mestre. Onde é essa oficina? A oficina nossa, galera, aqui no Barreiro de Cima, no bairro Cardoso, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Vai no Google e coloca lá V8 Mecânica. Você vai ser direcionado para cá e eu vou te atender com muita alegria. Lembrando, galera, que a gente atende só o horário agendado. Eu trabalho sozinho na oficina por enquanto e o tempo nosso lá é meio curto. A gente só faz revisões, tá? Se vier trocar só uma pastilha de freio, por exemplo, talvez a gente até troque essa pastilha de freio, mas não é o que a gente costuma fazer, não. Vou até explicar para vocês uma história inusitada aqui. Essa é uma história complicada, mas é a realidade. Tem um cliente nosso, eu creio que ele vai assistir esse vídeo também. Eu troquei para ele o cabo do freio de mão do carro dele. O carro dele estava com problema, não estava freando direito. Ele foi resolver um problema elétrico, o carro estava falhando e falou que o freio de mão também não estava funcionando direito. Eu falei, vou resolver o problema elétrico do seu carro, o problema de ignição. Resolvi, não foi muito complicado e fui olhar o cabo do freio de mão do carro dele, de um Celta, que é o que costuma dar muito problema, que o carro não freia direito. Até aí tudo bem. Desmontei as sapatas, troquei o cabo do freio de mão, regulei, fiz o ajuste que precisava ser feito ali, porém não limpei o sistema de freio traseiro. Aí foi meu erro. Não limpei o sistema de freio traseiro, porque não ia dar tempo, tá? Ele não estava agendado, eu fiz um atendimento meio às pressas para ele. Entreguei o carro para ele, ele rodou, fiz o teste de oficina, ficou normal, ele rodou no carro, passou umas 4 horas, ele me ligou e falou assim: Darley, o freio traseiro do carro travou. Tá praticamente travado, fazendo um barulho, não sei o que, e não tá bacana não, o carro tá rodando, mas tá travado. Ele foi até a oficina, desmontei todo o sistema novamente, não encontrei falha nenhuma, e o único problema que tinha no carro, que eu resolvi, foi justamente a limpeza do sistema de freio traseiro. Possivelmente, ao mexer nele ali, ele fez um ajuste e não conseguiu retornar a sapata de freio, por conta de sujeira. Não retornou, o freio travou. E isso aí, como eu disse para vocês, minha oficina é pequena, tenho pouco tempo de experiência, tenho 6 anos só de oficina. Serviu de experiência para mim pelo seguinte: daqui para frente eu não troco o cabo de freio de mão mais, não faço regulagem de sapata de freio, a não ser que for numa revisão. Porque na revisão a gente faz todo esse sistema de limpeza, faz tudo, e o freio fica bom. Dificilmente tem algum retorno quando faz o processo completo. Mas quando faz a metade, dá no que dá. Mas eu fiz a limpeza da roda que estava travando para ele, não fiz das duas, que é bem demorado a limpeza do sistema de freio, galera. Leva em média aí umas 2 a 3 horas só limpeza, fora a instalação dos componentes, teste. O processo completo aí vai 4 a 6 horas. É bem demorado, porém é o que garante uma boa funcionalidade do sistema. Então, daqui para frente, só revisões. Bacana? Como fiz um outro vídeo aqui, como retirar a homocinética travada. O Cielo Bezerra mandou os parabéns aí. Muito obrigado, Cielo. Obrigado por assistir aos vídeos. Tem esse vídeo aí, meu amigo. E deixa eu ver se é esse mesmo. Isso, esse aqui eu estava usando uma máquina pneumática, como fala?
uma máquina de impacto pneumática para poder retirar a homocinética que estava travado. Eu esqueci o nome dela. Porém, tem uma outra ferramenta que eu adquiri na oficina, porque se a homocinética estiver realmente muito travada, você não vai conseguir tirar de forma alguma ali, nem na prensa, às vezes ele sai direito. Na prensa costuma sair, mas é bem difícil também. Eu comprei uma outra máquina, uma ferramenta hidráulica, que gera 15 toneladas em cima ali da homocinética, que ela sai de qualquer forma, viu? Vou te falar. É impressionante como ela funciona. Outro vídeo aqui, ó. Ford Escort falhando. Onde está o defeito? O Harry perguntou, de onde você é? Harry, minha oficina é aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. V8 Mecânica, coloca no YouTube aí, no Google. No YouTube, tô ficando doido, né? Coloca no Google aí que você vai identificar com muita facilidade. Já pega até a rota aí pelo Google Maps e agenda seu horário aqui conosco e vem dar uma manutenção. E aqui o sistema é bruto, a gente costuma resolver mais de 90% dos carros que vêm na oficina, viu, galera? Um ou outro carro que realmente não tem solução, porque nós não temos todos os ferramentais para poder atender a todos os carros ainda. E tem alguns carros que estão intermitentes, como eu falei para vocês, e a intermitência é um mal que é difícil de resolver. Porque na hora que você testa está normal, passa um pouco, o carro dá defeito. E esse um pouco pode ser 1 hora, 2 horas, pode ser um dia, pode ser uma semana. Complicado. Mas a maior parte dos problemas nós resolvemos. Outro vídeo que eu fiz aqui é limpeza do reservatório de freio, dicas simples sobre seu funcionamento. O Carlos Eduardo perguntou aqui, ó, qual produto de limpeza foi usado? Sabão neutro, descarbonizante? Ah, cara, você tem uma pergunta boa aí, cara. Vou te responder como que foi feita essa limpeza do reservatório de freio. Você pode usar, o que eu usei nesse reservatório, por exemplo, gasolina, tá? Usei um pouco de gasolina, não sai toda a sujeira. Usei desengraxante, um pouco de desengraxante, também não sai toda a sujeira. E eu estou usando ultimamente descarbonizante da Loctite, é o que está tirando a sujeira com muita facilidade. Descarbonizante da Loctite. Eu comprei umas 20 latas na oficina lá e já estou preparado para comprar mais 2 caixas, porque ele funciona bem, não tem aquele cheiro forte de outras marcas. E a sujeira, por exemplo, do reservatório de freio, ele está tirando com muita facilidade. Beleza? Então, o principal agente para tirar essa sujeira é o Loctite, o descarbonizante da Loctite. Outro vídeo que eu fiz, coxinha amortecedor, comparação de novo e velho. O M. Moacir falou o seguinte, gostei da dica, já estou inscrito. Muito obrigado. Espero que todo mundo que esteja assistindo ao vídeo aí se inscreva também. Esses vídeos, galera, eu faço para fazer eu estou fazendo o seguinte, muitas pessoas ainda não perceberam. Eu estou criando uma biblioteca dentro do YouTube. Simplesmente isso. Você está com defeito no carro, ou você trocou o amortecedor do carro, você coloca no YouTube assim, ó. Amortecedor do Ford Fiesta, plantão da oficina. Então, amortecedor do Ford Fiesta, plantão da oficina. E lá vai aparecer vários vídeos sobre testar o amortecedor, qual amortecedor, modelo, coxinha que vai ser usado. Eu estou criando essa biblioteca enorme aí, que vai tirar muita gente do sufoco. Bacana? Inclusive serve até para mim também, porque eu não lembro de tudo, né? Eu tô velho e dificilmente, quer dizer, não é porque eu tô velho não, dificilmente a pessoa consegue se lembrar de todos os problemas que tem em todos os carros, porque tem muitos carros rodando no mercado. E a gente atende uma grande gama de marcas aí na oficina, não dá para lembrar de tudo. Outro vídeo que eu fiz aqui, ó. Veja se seu amortecedor está ruim com essa dica simples. O Leonardo Simões falou o seguinte, eu troquei o coxim do meu carro, ele já tinha um rangido antes e depois que troquei o coxim, ele continuou com o mesmo barulho. Ele colocou coxinho aqui, mas é coxim. O que costuma acontecer, Leonardo, o que costuma acontecer é o seguinte, a gente identifica que tem um problema no amortecedor, só que para ter certeza onde está esse barulho é muito difícil, porque o coxinho do amortecedor, por exemplo, ele fica junto à haste do amortecedor na parte de cima, então você não tem acesso direto a ele quando ele está montado no carro. Então tudo leva a crer que o barulho é nele, mas para ter certeza é meio difícil. E algumas coisas na suspensão do carro você vai ter que trocar mais de uma peça, algumas coisas. Por exemplo, se o coxinho chegou a dar folga, seu amortecedor tem quanto tempo que está rodando? Vamos supor que tem mais de 3 anos, quase sempre o amortecedor também está ruim. Quase sempre. Não estou falando que ele está ruim não, mas quase sempre ele está ruim. E pelo fato dele ter rodado muito tempo,
talvez valha a pena trocar o amortecedor. Olhando o amortecedor, tem o coxinho do amortecedor, que você falou que foi trocado, tem que colocar de boa marca, tá? Tem rolamento e também tem calço de mola, que costuma dar muito barulho e às vezes a pessoa não acha para comprar. Aqui também é difícil de achar. Mas coxinho do amortecedor, por exemplo, a gente costuma colocar da Axios, tem batente, tem coifa que pode ser trocado também, pode estar dando barulho, mas cada um é um problema diferente. Tem que avaliar realmente o que está com problema e em revisões, dependendo do que tiver de defeito no carro, a gente já troca todo o kit. Lembrando que se o seu carro tiver barra estabilizadora, o barulho pode estar vindo de lá também, mas é igual eu estou te falando, cada caso é um caso, não dá para ter certeza sem fazer a avaliação. Até fazendo a avaliação no carro, para vocês terem ideia da complexidade que é o problema, fazendo a avaliação do carro costuma ser difícil para achar o defeito. Tem hora que é complicado, porque às vezes você precisa fazer um certo movimento com a peça do carro ou com o carro e precisa de outra pessoa para poder ir lá identificar onde está o barulho. E como eu trabalho sozinho, é um pouco complicado às vezes. E tem algumas coisas que você vai precisar de máquina para fazer teste, viu, galera? Principalmente se o seu carro tiver uma roda de liga leve e for muito grande. Ela é muito pesada e costuma esconder muitos defeitos. O Leandro Simões, foi o que eu respondi agora. Leonardo Simões, né? Outro vídeo que eu fiz aqui, ó, Ford Escort falhando. Onde está o defeito? O Márcio Soares falou o seguinte: muito obrigado pela atenção e a dica. Ó, Márcio, por nada, isso aqui a gente tem que passar o conhecimento para quem quer adquirir o conhecimento sem ter que pagar nada, viu, galera? No YouTube você aprende sem ter que pagar nada, vamos lembrar disso aí. E eu fico feliz quando alguém aproveita esse tipo de dica. Eu fiz um outro vídeo aqui, qual o óleo colocar depois de retificar o motor. Ah, galera, esse vídeo aqui é um vídeo muito polêmico, e quem não assistiu esse vídeo, assiste ele lá, que tem umas informações que você vai ficar de cabelo em pé. O Jardel falou o seguinte: fiz a retífica completa do motor do meu Astra 2001, 2.0, 8 válvulas. O manual diz para usar o 530, óleo 530, 1540 ou 2050. 2050 não uso por ser mineral. Estou na dúvida entre 1540 e 530. 530 é recomendado para os Astras mais novos, porém não tem diferença em questão do motor, exceto comandos e tuchos e balancins. Posso usar o 530 sintético? Jardel, se no manual pede para colocar o 530, coloque o 530. Não vejo problema nenhum contra isso, tá? O 1540, alguns carros mais antigos usam o 1540. Porém, tem um problema que você não. Todo mundo tem que ficar atento ao seguinte: quanto mais fino o óleo, menos viscoso ele é, você colocar o 0,20 ou 5,30, esses óleos são mais finos, mais há a possibilidade dele queimar óleo. Então, ali a cada 1000 km você vai ter que colocar um pouco de óleo no carro. Isso é normal. Bacana? Se você colocar um óleo 2050 no seu carro, vai funcionar? Vai funcionar da mesma forma. Porém, ele vai queimar menos esse óleo, porque é um óleo mais viscoso, um óleo mais grosso. E na primeira partida que você der no carro, você vai ter que esperar alguns segundos ali para o óleo rodar em todo o motor. Que costuma o pessoal fazer o seguinte, galera: dá a partida no motor, acelera e já sai andando. O óleo mais fino, ele lubrifica todo o motor com mais agilidade, muito mais rápido. O óleo, quanto mais grosso, ele vai demorar um pouco mais a lubrificar todo o motor. Porém, todos os motores eles já estão lubrificados, porque fica um resto de óleo ali em todas as peças. Ela não seca, não desce totalmente pro cárter do veículo. Todas elas ficam lambrecadas. É como se você sujasse sua mão de óleo. Se você esperar aí 2 horas, você vai ver que o óleo não saiu da sua mão. E se você deixar até no outro dia, o óleo vai continuar na sua mão ainda. Menos, mas vai continuar. Então, você pode colocar o óleo mais fino, não vejo problema, mas fique atento justamente à questão de tucho, se ele está batendo, se o seu carro tiver tucho, e a questão da queima do óleo. Bacana? Mas agora, se no manual fala que ele pode usar até o 2050, qualquer um desses você pode usar, sempre obedecendo o manual. Eu tenho o costume de colocar o óleo mais fino recomendado para o carro, tá? Por conta da economia de combustível. Mas qualquer um desses você pode usar sem problema. Fiz um outro vídeo aqui, Celta, limpeza do sistema de arrefecimento. Daniel falou o seguinte: qual o valor em média para esse tipo de limpeza no sistema de arrefecimento do Celta? Você quer saber valores, meu amigo? Pelo YouTube, assim, na cara de pau, assim, você quer saber tudo?
Vou passar para você, não tem problema nenhum não. O que costuma acontecer muitas das vezes, galera, o pessoal fica com receio de passar valores pelo seguinte. Hoje nós estamos aqui, hoje é dia 18 de dezembro, deixa eu ver se é isso mesmo. Vocês veem como é que eu estou inteirado da data aí, né? Hoje é 18 de dezembro de 2022. Esse vídeo vai rodar na internet por muitos anos. E os valores que eu vou passar hoje, com certeza em janeiro ele será mudado. Com certeza absoluta. Porque no nosso mercado funciona o seguinte. Virou o ano, os valores mudam, os preços dos produtos mudam, tudo muda. Bacana? Hoje eu cobro para fazer a limpeza do sistema de arrefecimento de um carro aproximadamente R$250. Hoje, tá? Hoje. Fora os produtos. Por que cobra esse valor? E é um valor baixo, porque eu demoro um dia inteiro para fazer a limpeza do sistema. Porém, eu cobro R$250 somente para fazer a limpeza. Se precisar testar o carro, eu ainda cobro um valor a mais. Então, você vai ter que pagar para fazer o teste no carro, um valor para poder fazer a limpeza, e depois eu vou colocar os produtos, aí vai ficar tudo ok. E você vai ter que rodar no carro mais 1 ou 2 meses, com muita atenção a ele para ver se ele vai vazar em algum ponto. Porque a gente coloca o aditivo no máximo permitido pelo fabricante. É um aditivo de longa duração, ele dura 4, 5 anos com facilidade. O último teste que eu fiz, ele durou 5 anos e eu desisti de fazer o teste porque estava durando muito tempo. Costuma a mangueira do carro estourar antes do aditivo dar problema. Costuma ter que trocar a correia dentada antes do aditivo dar problema. Então eu parei de testar, falei, não tem necessidade mais. Porém, o carro não pode estar vazando. Então, você vai ter que pagar para fazer o teste e vai ter que pagar para fazer a limpeza. Bacana? Ah, Darley, é caro. Puxa vida, R$250 para limpar o sistema de arrefecimento no carro? É isso mesmo, galera. Para você ter o conhecimento, saber corretamente o que está fazendo no carro, é um pouco, você vai ter que pagar pelo serviço e para fazer um serviço correto. O que costuma fazer, vou explicar para vocês que é coisa muito simples. O pessoal costuma fazer o seguinte, tira a água do carro, coloca uma água nova e coloca aditivo. Essa é a limpeza que faz, mas não é por aí não. A limpeza do sistema de arrefecimento, você tem que testar o sistema primeiro, por 2, 3, 4 horas. Não vazou em lugar nenhum, aí você faz a limpeza. Se vazou em algum lugar, você tem que estancar esse vazamento primeiro, para depois fazer a limpeza. Se for um problema de abraçadeira, já resolve nesse mesmo teste. Se tiver que trocar alguma peça, é cobrado o valor da peça. Se tiver que trocar o radiador, troca o radiador. E se tiver que tirar a junta do cabeçote, porque vazou no cabeçote, é cobrado a junta do cabeçote. Então, é um sistema meio complexo de dar manutenção. E fazendo somente isso, tirando a água, colocando 1 litro de aditivo, não vai fazer diferença nenhuma para o seu carro. Você não vai fazer uma limpeza. A limpeza é um processo muito maior. Quem já assistiu os vídeos aí sabe como é. E a gente costuma fazer a limpeza, começar na parte da manhã no carro. Às vezes, talvez, a gente entrega o carro no final da tarde para o cliente. Costuma ter que ficar de um dia para o outro, porque é muita coisa para fazer. Beleza? Então, o valor é esse. Eu não tenho problema nenhum assim, em explicar, viu, Daniel? Porque se você ligar aqui na oficina, eu vou te passar esse mesmo valor. Se você vier fazer orçamento, é esse mesmo valor. Revisão da HB20 em detalhes, outro vídeo que eu fiz aqui. O melhor vídeo que você já viu. Assiste esse vídeo lá que é bacana, viu, galera? O Alexandre Pimentel falou o seguinte: parabéns a DG Cover, bom trabalho, belo trabalho. Ah, cara, então a beleza da DG Cover, muito obrigado. Mas é isso mesmo, galera. Assisto a muitos vídeos da DG aí, como de vários outros youtubers também. Porque, como se diz, né? Eu não criei o YouTube e eu não fui o primeiro a fazer esse tipo de vídeo. E antes de fazer isso aqui, eu assistia muitos outros vídeos também. E eu já comprei ferramenta com a DG lá, viu? Conheço ele pessoalmente. Não sei se ele se lembra de mim, porque agora ele está em outro estado, está muito longe. Mas eu já comprei ferramenta com ele, já conversei bastante com ele. Uma pessoa muito honesta, muito bacana e muito simpática. Gosto muito dele, um abraço para ele aí. Outro vídeo que eu fiz aqui. Reservatório de freio precisa limpar? E aí, galera, o que vocês acham? Precisa limpar o reservatório de freio? O Battistini, galera, Battistini falou o seguinte: Battistini Garage. Ô, meu amigo, se você tiver vídeo no YouTube aí, que tiver canal também, manda pra gente para poder fazer divulgação aqui, tá? Ele falou o seguinte: boa tarde, Darley. A limpeza do reservatório você costuma fazer com qual tipo de produto?
igual eu falei para vocês aí, eu uso vários produtos, mas o recordista que é o melhor de todos até agora está sendo o Loctite. Bacana? O Loctite está matando a pau. E eu testo de tudo, viu, galera? Se você ligar para mim e falar assim, ó, Darley, passa vinagre e fizer um vídeo usando vinagre que o negócio vai melhorar, vai limpar tudo, eu tento usar o que for preciso, porque é muito difícil de limpar o reservatório de freio, dá muito trabalho. O valor que eu cobro para limpar o reservatório de freio, talvez dê até para comprar um reservatório. Não sei quanto que é um reservatório, fala a verdade, viu, galera? Mas o diferencial é porque não acha. A gente não acha reservatório para comprar aqui. Então aí vai fazer a limpeza da forma que a gente puder, mas o ideal seria realmente comprar, tá? Comprar um novo. Outro vídeo que eu fiz aqui do Shorts foi disco de freio torto. SLS, Dicas e Carros falou o seguinte: parabéns pela aula e honestidade. Existem tantos picaretes que eu fui enganado, né? Nossa senhora, não posso falar o nome não, galera. Mas ele foi enganado lá em Goiânia. Meu amigo, o disco de freio torto, ele empenado, na verdade não é torto, né? Ele fica empenado, fica um pouco de empeno ali, que às vezes chega a 30 centésimos de milímetro. Você pega 1 milímetro, divide por 100, pega 30 partes dessa aí, é o que costuma dar de empeno no disco quando ele está muito empenado. É bem pouquinho, 30, 40%, 40 centésimos, é o máximo que eu já peguei aqui na oficina. O que costuma acontecer é o seguinte: você pisa no freio, está rodando com o carro, você pisa no freio e você sente o volante trepidar. Pode ser problema no disco de freio. Você está dirigindo, o carro está trepidando, pode ser triseta. Você dirige, o carro está trepidando, pode ser o pneu do carro está deslocado. Tem várias coisas que podem ser. Já aconteceu com a cunhada minha, com o carro da cunhada minha, gosto muito dela. Ela trouxe o carro para a gente, testei o empeno do carro dela, tinha acho que 5 ou 6 centésimos de milímetro de empeno, entreguei o carro para ela e o carro estava trepidando. Troquei o disco, voltou ao normal. Então tem algumas coisas que é difícil de realmente de encontrar um problema, às vezes você tem que trocar peças, só que no meu caso, por exemplo, eu não ganho tanto dinheiro na oficina. Se eu trocar uma peça desnecessariamente, eu fico com receio dessa peça não ser a que estava com defeito e eu ter que arcar com essa manutenção, arcar com essa peça. Porque o pessoal da autopeça não aceita a peça de volta, nesse caso. E dependendo do cliente, ele também não vai querer pagar porque ele não resolveu o problema. Então fica muito complicado de resolver alguns problemas, tá, galera? Realmente não é tão simples assim não. Mas grande parte dos problemas a gente consegue resolver, por exemplo, balanceando a roda e trocando disco de freio, ou testando ele. É bem simples, não é tão complicado não. Porém, não é aquele passe de mágica não. Mas eu fico triste por você ter sido enganado, pessoal aí. Não sei o que eles fizeram, mas não é o intuito de uma oficina fazer esse tipo de coisa não. O correto é tentar resolver os problemas da melhor forma possível. Outro vídeo que eu fiz aqui, que é um vídeo muito bacana, se você puder assistir aí também. Graxa de freio. Graxa no freio, pode? Eu fiz um vídeo testando aí a temperatura que pode chegar a no sistema de freio e se a graxa vai escorrer ou não. Porque se você colocar uma graxa errada no sistema de freio, galera, ela vai escorrer e vai lambrecar o sistema de freio do seu carro todo. E você vai perder o freio. Então, eu coloquei nesse vídeo aí e o Gabriel falou o seguinte: irmão, você fez um ótimo trabalho. Você sabe e fala muito bem. Cara, muito obrigado por assistir ao vídeo aí, Gabriel. Fico feliz por você ter gostado do vídeo. Mas eu não falo bem não, eu tô na tentativa aí, cara. Eu engasgo bastante, minha língua embola pra caramba. E eu tenho muita dificuldade para ler as coisas às vezes. Tô começando até a ficar, eu acho que tô ficando meio cego também. Mas é isso aí mesmo. Os vídeos são de extrema utilidade para quem precisa, viu, galera? Então, outro vídeo aqui, ó, Correia de Acessórios Peugeot. O Rony falou o seguinte: gostei da dica, amigo. Muito obrigado, Rony. Tem vários vídeos aí, galera, sobre como trocar correia de alguns carros. Você coloca lá, Correia de Acessórios Peugeot, plantão da oficina. Sempre com o plantão da oficina na frente. Vai quase sempre aparecer um vídeo ali sobre o carro que você está precisando. Temos muitos vídeos aí na internet. Outro vídeo que eu fiz aqui, ó, inscreva-se em nosso canal. Isso aqui já tem bastante tempo que eu fiz esse vídeo, galera. O SLS Dicas e Carros falou o seguinte: ótimo trabalho, meu amigo, passe transparência e honestidade. Se fosse em Goiânia, com certeza seria seu cliente. Muito obrigado pela confiança aí, amigo. E eu tento fazer o melhor serviço possível, dentro do meu possível, na verdade, né?
Constantemente eu estou adquirindo ferramentas novas, estou adquirindo muito material didático, principalmente lá da Mecânica 2000, lá com a Mariana. Se você puder, entre em contato com ela, compra seu material também, você vai precisar e você vai ficar feliz com o tipo de material. Mas a gente tenta estudar, fazer o máximo possível para fazer o melhor serviço dentro do mercado que a gente trabalha. Mas tem hora que a gente também dá embolada, viu? Não é fácil não. E eu tenho muita dificuldade em achar alguns problemas ainda, porque eu não tenho tanta experiência, mas eu faço o melhor possível. Bacana? Tanto que vocês veem aí nos vídeos como que é o trabalho. Quem pegou o vídeo aí de 5 anos para trás, por exemplo, há 5 anos atrás, viu que a oficina era pequena, não tinha tanta coisa. E a oficina nossa só está crescendo, graças a Deus. Está crescendo bastante. Outro vídeo que eu fiz aqui, ó, troca de óleo Gran Siena, motores Farievo. O Alceri, acho que é isso mesmo, falou o seguinte: bom dia, amigo, o óleo sintético ou semi-sintético? Amigo, eu costumo fazer o seguinte: óleo 530, 540, 1040, 1540, até o 1540, se eu não me engano. Tem óleo semi-sintético. E a partir dessa viscosidade, eu acho que tem óleo mineral, e abaixo dessa viscosidade tem óleo sintético. Se tiver óleo sintético, eu dou preferência pelo sintético. E ponto. Se tiver óleo mineral e o cliente quiser que coloque óleo mineral ou semi-sintético, a gente coloca o semi-sintético. Mas eu vou sempre nesse passo. Sintético, se não tiver ele, semi-sintético, se não tiver, vou para o mineral. Mas eu sempre dou preferência para o sintético. Bacana? Outro vídeo que eu fiz aqui, ó. Atenção, acabe com o vazamento de óleo do seu carro definitivamente. Vamos ver aqui, ó. Rosival Monteiro. Não foi nada de coisa boba. Super importante. Super importante sua dica, meu amigo. Parabéns pelo belíssimo vídeo. Amigo, fico muito feliz que você tenha gostado do vídeo aí. E como eu estou falando sempre aí, eu tento fazer o melhor vídeo, o mais claro possível. Às vezes o vídeo fica um pouco longo, mas eu tento fazer o melhor vídeo possível para tentar mostrar como é simples de resolver alguns problemas. Tem solução, porém às vezes a solução pode ser que o seu mecânico não conheça. É uma realidade. Como eu assisto a muitos vídeos no YouTube, por exemplo, eu tenho muito material didático, eu participo de muitos treinamentos, algumas coisas eu já sei resolver com mais facilidade. Mas tem algumas coisas que o pessoal às vezes tem dificuldade e essa interação é boa por conta disso. E se eu estiver fazendo alguma coisa errada, por exemplo, alguém chegar e me contar e falar: poxa, Darley, isso aí que você fez não é legal, faz de tal forma. Eu vou avaliar e, se for o caso, eu mudo o meu comportamento, eu mudo minha forma de trabalhar. Por exemplo, eu já mudei uma coisa que eu fazia no passado. Eu fazia limpeza no reservatório de freio e onde ele vai encaixado no cilindro mestre, eu no início passava vaselina para poder encaixar com mais facilidade. E um inscrito do canal me falou o seguinte: não é legal fazer isso aí porque você pode contaminar o fluido de freio. Agora, avaliando a situação, eu limpei o reservatório de freio, passei um pouco de vaselina na bordinha dele onde vai na borracha, coloquei ele no cilindro mestre e fiz a sangria do sistema de freio. Então tudo que tiver de sujeira ali vai sair pela sangria. Bacana? Até aí tudo bem. Mas avaliando melhor, eu reparei o seguinte: realmente pode ser que fique uma pequena sobrinha ali, muito pouca, que pode contaminar o fluido de freio. Uma possibilidade. Então eu mudei o meu jeito de trabalhar. Lembrando que o fluido de freio também, ele serve com um pouco de lubrificante. Dá para encaixar ele ali sem muito problema. Então eu já faço diferente hoje. Eu estou aberto como se diz, né? A novas possibilidades. Lembrando que eu também sou adulto, eu já sou ciente das coisas que eu faço. Eu não aceito qualquer informação com facilidade. Eu pego a informação, vou analisar ela primeiro, ver se realmente cabe no que eu estou fazendo, para depois partir para o serviço. Outro vídeo que eu fiz aqui é: veja se o amortecedor está ruim com essa dica simples. O Mário de Souza falou o seguinte: parabéns pelo vídeo, vi agora e já me inscrevi. Muito obrigado, fico feliz aí pela sua inscrição e por você ter gostado dos vídeos. Temos vários vídeos aí na internet, depois você vai procurando aí pelos vídeos mais antigos também, tem muito vídeo bacana. Muito obrigado. Outro vídeo aqui, acho que esse aqui vai ser o último, viu, galera? Carro falhando ao acelerar na subida. O Reginaldo Oliveira falou o seguinte: opa, beleza?
Tem um Uno Mille 98, 99, depois que ele esquenta, ele não sobe o giro e fica preso. E na subida que é necessário pisar, ele não responde. Tá meio bagunçado aqui a informação, mas ele está falando que o carro não tá com força para poder subir. Galera, carro sem força, se for isso mesmo, deixa eu ver aqui. Pode ser, o filho está perguntando aqui. Se eu estiver errado, depois você coloca a informação de novo aí nos comentários. Carro sem força para poder dirigir. O que a gente costuma fazer, a primeira coisa é testar se a embreagem está com defeito. Lembrando que a gente pode fazer o teste da embreagem, ter uma porcentagem de erro nela. Porque para saber se a embreagem está boa, tem que desmontar. Não tem o que ver não, tá? A gente pode fazer o seguinte, a gente engata a quinta marcha, puxa o freio de mão do carro, engata a quinta marcha, acelera ele até 3, 4 mil giros e solta o pedal da embreagem para ver se ele vai morrer na hora. Se ele morrer na hora, você pode ter certeza que a embreagem do seu carro está boa. Se ele demorar um pouco a morrer, ou se ele não morrer, a embreagem foi para o espaço, tem que fazer a troca da embreagem primeiro. Porém, tem alguns carros, 1.6 por exemplo, que costumam acabar o desgaste da embreagem ali, chegar no rebite e o carro ainda tracionar. Essa é a realidade. Então, por isso que eu falei que vocês têm uma porcentagem de erro ainda nessas informações. Mas a primeira coisa que você tem que testar é a embreagem. Testou a embreagem, está normal? Lembrando que se a embreagem estiver ruim, ela pode piorar mais ainda, tá? Então já fique preparado. Testou a embreagem, está normal, parte para o sistema de injeção. Esse sistema de injeção, meu amigo, tem que fazer um punhado de teste, tem que testar a bomba de combustível, regulador de pressão, a vazão da bomba de combustível, tem que testar os bicos de injetores, vela de ignição, compressão de cilindro, é muita coisa que tem que testar. Na oficina aqui, eu peço o pessoal para fazer esse tipo de teste aí, um dia de serviço, para vocês terem ideia, é muito demorado e não fica tão barato como o pessoal pensa. Tem muita gente que chega na oficina aqui achando que com R$150, R$100, vai achar o problema do carro dele. Não é por aí, tá? Tem muita coisa para testar, tem muitos equipamentos caros que a gente inclui para poder identificar um problema e quase sempre o carro tem mais de um problema. Então tem que vir preparado financeiramente, porque para resolver a gente consegue resolver, mas tem um certo investimento que você vai ter que fazer aí. Interruptor do pedal da embreagem. Comprar ou consertar. O Ezequiones falou o seguinte: parabéns, amigo. Isso aí que precisamos, mais pessoas assim. Galera, primeiro, muito obrigado por assistir ao vídeo, né? Mas vou deixar uma dica para vocês, galera. Aqui na oficina, grande parte das vezes, eu troco a peça. Uma peça ou outra eu tento consertar. Porque às vezes para consertar uma peça leva mais tempo do que trocar a peça. E toda vez que você conserta uma peça, você tem que dar garantia nela. Você deu garantia na peça, se ela vier a dar defeito de novo, você perdeu dinheiro. Se você trocou uma peça, o cliente comprou a peça com você, você trocou a peça, ela deu defeito, você tenta devolver ela no prazo de garantia, troca a peça, se ela tiver dado defeito, você vai perder somente sua mão de obra. Agora, se o cliente trouxer a peça e você fizer a troca e a peça der defeito, o cliente paga uma nova mão de obra. Tem isso que a gente tem que avaliar. Então, algumas peças eu conserto, muito poucas. A grande maioria eu faço substituição, mas tem peças que dá para consertar. O intuito desse vídeo aqui, galera, foi mais mostrar para vocês o seguinte. Dá para identificar qual que é o defeito real do veículo. Você tem como identificar. Identificou, aí você vai saber se você troca a peça ou se você conserta. Mas você tem que identificar o defeito primeiro. E às vezes é um pouco complicado. Outro vídeo que eu fiz aqui, ó. Diferença de altura entre pistões, entre pistão e bloco do motor. Esse detalhe é bacana, viu, galera? Veja esse vídeo aí se você não assistiu ainda. O William falou o seguinte: você tem um manual de projeção da família 2 GM Flex? Abraço. Amigo, uma ou outra informação a gente tem sim, é claro. Eu tenho manual de um punhado de carro, mas eu tenho que saber o que você precisa. Qual informação que você precisa, você pode me chamar no WhatsApp, eu te passo a informação, não tem problema nenhum contra isso, tá? Agora, se você quiser o manual completo do carro, te aconselho a ligar na Mariana, lá da Mecânica 2000. Ela vai te vender um manual. Tem alguns manuais que são DVD, tem alguns que são impressos, que são uma maravilha. Talvez a informação que você precisa está aí.
E lembrando que a família GM, algumas informações tem lá no site do fabricante. Bacana? Só que o manual é gigantesco, então você vai ter coisa demais para poder ler. Outro vídeo que eu fiz aqui, ó, atuador hidráulico da embreagem, o melhor teste que você já viu. Quem não assistiu, assiste esse vídeo lá, é muito bom também, tá? O canal JR falou o seguinte: atuador fica dentro da caixa seca ou vai no pedal? E o que vai no pedal é o cilindro mestre. Não, tem dois atuadores na verdade, amigo. Tem um atuador que fica no pedal da embreagem e costuma ter um atuador que fica dentro da caixa seca. Só que tem alguns carros que ficam dentro da caixa, outros carros ficam fora da caixa. Então vai variar de carro para carro. O que a gente costuma fazer na oficina aqui, por exemplo, quando faz a troca de embreagem e precisa abrir a caixa por qualquer motivo, é já trocar o atuador que fica dentro da caixa. Porque se ele vier a dar defeito depois de 20, 30 mil quilômetros, ele já vai estar novo, não vai dar esse defeito. Você não vai precisar abrir a caixa novamente. Se o atuador estiver muito novo, o cliente fala assim: poxa, troquei esse atuador, tem 15 mil quilômetros. Ele permanece, sem problema nenhum. Se ele estiver com mais do que isso, eu aconselho a trocar. Isso lembrando, viu, galera, eu não troco porque eu quero, não. Eu aconselho a trocar. Se o cliente falar que não troca, eu coloco na nota dele lá que ele não autorizou a troca, e se vier dar um defeito na peça, ele vai ter que pagar uma nova mão de obra. Bacana? Então é o seguinte, todos que estão internos na caixa, eu prefiro trocar. É um atuador caro, não é tão baratinho, mas pelo tempo que ele fica no carro, ele se torna barato. É uma peça que costuma custar aí 200, 250 reais. É caro se você for comparar com uma vela de ignição, por exemplo, que às vezes custa 80, 100 reais. Porém, se for uma vela de boa qualidade, uma irídio, ele fica mais barato que a vela de irídio. Bacana? Então tem que avaliar isso aí. Eu prefiro trocar para garantir um bom funcionamento. Agora vai um dentro da caixa seca e costuma ter um também no pedal da embreagem. O do pedal da embreagem, se ele der defeito, se vier a dar defeito um dos dois, é preferível você trocar o do pedal da embreagem e depois partir para o que está dentro da caixa seca. O correto seria, se pudéssemos fazer isso, mas no Brasil é mais complicado, trocar os dois atuadores. Deu defeito ou vai fazer troca de embreagem, já troca também o atuador do pedal e o atuador que está na caixa. Troca tudo de uma vez, porque aí você vai ter mais tempo com o carro funcionando e menos propício a dar esse tipo de defeito que te deixa louco quando aparece. E o cilindro mestre é aquela peça que fica em cima do servo-freio, ele fica ligado ao servo-freio e fica debaixo do reservatório de fluido de freio. Bacana? Outro vídeo que eu fiz aqui, ó, câmbio limpo e junta deslizante. Esse foi um vídeo que eu fiz essa semana passada, tá? O opaleiro solitário falou o seguinte: fala, velho, tranquilo? Isso daí que eu falo, qualidade de excelência no serviço. Qualidade e excelência no serviço. Bacana demais, opaleiro. Opaleiro solitário. Ah, isso aqui é mentira, né, cara? Não existe opaleiro solitário, não. Todo opaleiro sempre tem um amigo por perto, né, cara? Mesmo que você não conheça, sempre tem alguém que gosta de opala. Então, amigo, é isso mesmo. Todo o serviço que a gente tenta fazer na oficina aqui é o serviço que a gente tenta prestar o melhor serviço. Mas, para vocês terem ideia, para limpar a caixa seca de um câmbio, nesse caso, por exemplo, eu usei ali quase um litro de descarbonizante, de desengraxante, tá? Gastei umas 4 horas para limpar ele e usei mais 4 latas de descarbonizante, 4 ou 5 latas de descarbonizante para limpar os cantinhos ali. Fica muito caro para poder limpar um câmbio desse, tá? Se eu fosse cobrar por tempo de serviço para poder limpar o câmbio, ficaria o mesmo preço de trocar a embreagem, para vocês terem ideia. Mas por enquanto eu não cobro isso tudo. Mas ficaria esse preço, porque é muito demorado para fazer esse tipo de serviço. Mas fica top. Vocês viram aí no vídeo. Quem não assistiu, assiste lá, viu, galera? Outro vídeo que eu fiz aqui, ó, Toyota Yaris, localização dos filtros e troca do óleo. Josiel perguntou o seguinte: qual a marca do óleo que você indica para o Yaris? Cara, eu não tenho uma marca que eu indico para carros, não. Pelo seguinte, se você, por exemplo, se você tem um Yaris, você quer usar um óleo que vem recomendado lá, vamos supor que eles recomendem o Castrol. O Yaris recomenda o Castrol, ou Shell, seja lá o que for, ou Avoline. Isso é uma recomendação, não é uma obrigatoriedade. Se você tiver muita grana e quiser comprar um Pitocin ou quiser comprar um Motul, por exemplo, são óleos de muito boa qualidade, só que eles são muito mais caros, costuma ser o dobro do preço.
Então nada te impede de colocar um óleo de muito boa qualidade no seu carro. Porém, é uma recomendação que o fabricante faz. Eu coloco qualquer óleo que tiver na oficina, porque os óleos que eu tenho lá, todos eles são recomendados, não tem aquela restrição na ANP. Então a gente coloca o óleo lá para, se o cliente quiser tal marca, a gente coloca tal marca. Se for uma recomendada pelo carro, o cliente quiser seguir a risca, a gente segue ela. Mas de cabeça aqui eu não sei qual que é o pessoal da Toyota recomenda não. Posso olhar e verificar e depois eu te respondo, tá? Mas eu não lembro qual que é a recomendação deles não. O vídeo aqui de novo, ó. Veja se seu amortecedor está ruim com essa dica simples. O Lúcio Mário falou o seguinte: muito bom profissional, que aula diferencial, ótimo trabalho, ótimo profissional. Amigo, muito obrigado por assistir ao vídeo. E igual eu falei para vocês, a gente tenta repassar o nosso conhecimento. A gente não conhece tudo, mas o que a gente sabe a gente tenta repassar. Galera, eu acho que é o último vídeo agora, viu que tá ficando muito longo isso aqui já, né? Eletroventilador ligado direto, isso é defeito. Veja como resolver. O eletroventilador do carro não pode ficar ligado direto, viu galera? O Antônio Aparecido falou muito bem explicado, muito obrigado. Eu fiz um vídeo bem completo aí, muito bacana. C3, Citroën C3, como trocar a correia de acessórios, fácil, melhor vídeo que você já viu. Eu tenho vários vídeos aí de como trocar correia de acessórios, viu galera? Só aquelas correias que passam no alternador, no ar-condicionado, essa correia que é um Poliv aí. O Eugênio falou o seguinte: meu C3 2008, 1.616, motor flex TU5 JP4, qual a correia de acessórios certa para ele? A direção, ele tem a direção elétrica. Cara, eu tenho que olhar também, eu não lembro de cabeça, mas eu posso, você me chama no WhatsApp aí que eu te respondo. Bacana? Eugênio falou, excelente vídeo, parabéns. Outro vídeo que eu fiz aqui, ó, que barulho é esse ao acelerar o carro? O Dinheiro Online falou o seguinte: o meu tá com esse barulho, começou ontem, somente ao acelerar. Detalhe, não troquei nenhuma peça. Meu amigo, cada carro, quando ele faz barulho ao acelerar, a gente tem que identificar o seguinte: a gente tem um estetoscópio, igual aqueles de médico, bem parecido, que a gente consegue encostar em algumas peças e ver de onde está vindo barulho. Tem tem uma outra ferramenta também que a gente consegue colocar ela, que é junto com... Eu acabo esquecendo o nome das ferramentas, viu, galera, que a gente usa muito pouco. Eu não vou lembrar o nome, mas a que a gente usa o mais frequente é o estetoscópio. É a mais barata e a mais eficiente. Porém, você precisa de que alguém acelere o carro para você. Vai encostando as peças ali e vê de onde está vindo o barulho. Pode vir de alguma lata que está solta, pode vir de rolamentos, pode vir de catalisador. Estou pegando muito problema de catalisador que está quebrando e está soltando aquelas pedrinhas dele ali e está fazendo muito barulho. Mas cada caso é um caso. E para ter certeza se você encontrou o barulho do carro, você tem que fazer o seguinte: encontrou o defeito, troca a peça e testa de novo. É assim que a gente resolve. Não é ela, aí tem que partir para uma próxima. E dependendo se a peça estiver boa, você volta para o local. Se ela estiver ruim, já fica no carro, tá bom? Como lubrificar a embreagem dura? Como lubrificar o cabo da embreagem duro e difícil de pisar ao trocar de marcha? O Marcos Gomes falou o seguinte: muito bom. Muito obrigado por assistir ao vídeo aí. Mais um aqui, ó. Qual óleo colocar depois de retificar o motor? Karine Alves falou o seguinte: olá, boa noite. Fiz a retífica completa do meu Fox Plus 1.6 2009, modelo 2010. O mecânico falou que a partir da retífica seria o 2050. Eu questionei ele por conta da mudança e ele falou que deveria permanecer hoje. Ela falou que deveria permanecer original e ele falou que o correto é mudar de acordo com o Inmetro. Galera, os mecânicos tem hora que fala cada coisa, né? Não tem que mudar nada de acordo com o Inmetro, não. Lembrando que o Inmetro também não regulariza isso, não, tá? Isso aqui não é regulado pelo Inmetro, não. Mas, que loucura, né? Você retificou o motor. Vamos entender como é que funciona. Você tem um desgaste no motor, um desgaste acentuado. E esse desgaste no motor, algumas peças elas ficaram com um pouco de folga. Aí você vai ter que trocar essas peças, porque a retífica é feita dessa forma. Você desmonta todo o motor, analisa o que está com defeito e troca o que tiver necessidade. Tem muitas pessoas, até um camarada que me comentou esse dia para trás, falou que isso aí era retífica meia sola. Não é por aí não, galera.
você troca no motor somente o que é necessário, porém tem que fazer as medidas de tudo. Meia sola eu entendo que é o seguinte, você tira o carro já para fazer o seguinte, só para trocar anel de segmento. Você nem vai medir tudo, não vai medir nada, quer dizer. Só vou trocar anel de segmento, vou colocar tudo no lugar de novo. Aí é a meia sola. Você não mediu, você não fez serviço nenhum que prestasse ali. Mas se você fez a medida de tudo, trocou o que é necessário e voltou com o carro com as medidas original de fábrica, isso é feito uma retífica. Isso aí é uma retífica. Bacana? É para recuperar o motor. E visto que você fez isso aí, ele voltou para o original de fábrica, não tem por que você mudar a especificação do óleo. Não vejo sentido nisso. Então aqui na oficina, a gente coloca o mesmo óleo que estava usando sempre, tá? O óleo mais fino recomendado pro motor aí. É cada uma, né, Karine? Eu vou te falar, viu? A gente deveria aprender mesmo. Eu fiz um outro vídeo que é comprar ou não um carro com motor retificado. O Márcio falou o seguinte: mandei retificar o motor do meu carro, que sempre usei o óleo indicado manual, que é o 1540, mas agora com o motor retificado, o mecânico mandou usar o 2050. Tem algum sentido ou lógica? É igual eu falei, acabei de falar. Não tem lógica nenhuma, galera. A não ser que a pessoa não tiver feito medidas no motor. Porque, por exemplo, o virabrequim está com uma folga. O que você vai fazer? Ou você vai arrumar o virabrequim para ele voltar para o original de fábrica, ou você vai ter que trocar o virabrequim. Não tem por que trocar o óleo. Bacana? É bem complicado. Vou fazer um vídeo exclusivo para isso aí, porque o pessoal está com muita dúvida, viu? Respondendo aos inscritos de 11/12/2022, o Adenor falou o seguinte: já fiz os testes do Bigos. Já fiz o teste. Esse rapaz aqui tinha mandado um vídeo, um comentário que ele estava com problema no carro dele, no Ômega, e o pessoal parece que, eu não sei se ele mesmo está testando ou se outra pessoa está testando, mas ele falou o seguinte: já fiz o teste do Bigos e não adiantou nada, não está dando compressão. Vamos prestar atenção nisso, hein, galera? Já fiz o teste dos bicos e não adiantou nada, ele não está dando compressão. Meu Ômega 4.1, o quinto cilindro, não está funcionando. O que fazer? Galera, se um motor, a gente tem que entender o seguinte: ou ele não está dando compressão do cilindro, ou ele está com algum defeito externo. Se o cilindro não está dando compressão, é defeito de motor, beleza? Defeito de motor, vai ter que abrir o motor do carro para ver o que está acontecendo. Ou se ele está com problema de assentamento de válvula, ou válvula empenada, ou ele está com problema de cilindro, ou anel de segmento, tem que ver o que está acontecendo com o motor. O primeiro teste que a gente faz com o carro na oficina, quando ele chega com algum tipo de defeito, é entrar com o scanner para ver o que está apresentando, se tem alguma falha eletrônica. Não é isso, a gente faz o teste de compressão, para não ter que gastar muito tempo com o carro que está com problema de motor. E ponto, beleza? Problema de motor, tem que desmontar o motor, não tem mágica. Problema, por exemplo, de injeção eletrônica, aí sim você pode testar para ver o que está acontecendo e tentar resolver. Mas se o seu carro, Adenor, não está dando compressão, a compressão, a única que eu entendo aqui é a compressão de cilindro, pode ser até compressão dos bicos injetores, eu não entendi direito. Mas se ele não está dando compressão, se for compressão de cilindro, tem que fazer motor. Agora, a linha de combustível também, ela tem uma pressão, não é compressão, é pressão da linha Lembrando que tudo que a gente comprime, que a gente aperta, é uma compressão. Tudo que gera pressão é alguma coisa que é parecido com a compressão, mas é uma pressão que é constante. Ela não para. A compressão ela tem um momento e depois para, por exemplo, no caso do carro. A pressão da linha de combustível, para alguns carros é 3 bar, 3,5, 4 bar. Tem alguns carros que é 1 bar de pressão. Tem que avaliar qual que é a pressão da linha de combustível e tem que como testar com a manômetro de pressão e vazão. Mas, se for compressão, é motor. Aí você pode preparar que vai ficar caro, infelizmente. O último vídeo, galera, que esse aqui eu acho que eu respondi da última vez. Fiat Uno vazando muito óleo. De onde ele sai? O João Ribeiro falou o seguinte: tem Covid aí? Esse aqui eu respondi da última vez, né, galera? Mas a Covid matou só ao redor da oficina aqui 3 amigos que eram próximos meus aqui. Eram amigos que a gente via todo dia, a gente se cumprimentava, tomava café junto de vez em quando. Matou 3 amigos meus. E eu tenho família, tenho filhos pequenos. Eu trabalhava nessa época em 2 empresas. Eu trabalhava em uma empresa e ainda tinha oficina mecânica.
E eu usei máscara por todo o período da pandemia, não fechei a oficina e não parei de trabalhar no outro serviço. Eu trabalhei todo o período, porque eu sou, não posso dizer que eu sou totalmente pobre, mas eu não sou uma pessoa rica. Eu tenho as dívidas para pagar e se eu parasse durante a pandemia, eu estou naquela faixa de salário que muitas pessoas não conseguem entender, mas eu tenho uma faixa de salário aí que a pessoa paga muito imposto e não consegue benefício nenhum de nada. E eu estou nessa faixa aí. O meu salário não é alto, mas eu não consigo benefício de nada e eu não consigo parar para poder, se eu tiver que parar 15 dias, por exemplo, de trabalhar, eu começo a ter que ficar devendo minhas contas. Então, eu não parei de trabalhar em nenhum desses momentos e, infelizmente, eu perdi 3 amigos e fiquei com, como se diz, né? Fiquei passando apertado, porque eu fiquei com muito receio de faltar para os meus filhos. Foi uma coisa muito séria que aconteceu aí no nosso planeta e o pessoal tem que avaliar essa situação. Eu usei máscara por muito tempo e chegou um período que eu já estava acostumado com a máscara. Eu já não, dificilmente ficava sem ela só em casa. Eu já saía, ficava de máscara o dia inteiro, eu já estava acostumado com ela. Foi muito complicado, não foi fácil. Sinto falta dos meus amigos. Bacana, galera. Então, esse aí é o último vídeo que foi respondido. Se você não é inscrito no YouTube, se inscreva. Acompanhe nossa página lá também no Instagram. Tem vários vídeos que vão para o Instagram aí, que são de consumo mais rápido e que são muito interessantes também. Que é o dia a dia da nossa oficina. Bacana? Um grande abraço para você e obrigado por assistir ao vídeo que ficou muito longo. Um grande abraço.